Quer ouvir a palavra de Deus? Livro de Apocalipse, você vai abrir no capítulo 12 e você vai no versículo 9. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Achou aí? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Se tiver, divida a leitura com essa pessoa. Diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Vou ler de novo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Agora eu leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. E foi precipitado. Todo mundo, minha gente, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Quem acredita na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em Bangu, que já se ouviu no Rio de Janeiro. Isso, vamos aplaudir bem forte. E enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Você que está ouvindo pela Rádio Feliz FM, ou em qualquer emissora do Brasil e do exterior, que está assistindo pela TV, ou pela internet, pelo youtube.com/JohnRibe, junte-se a nós aqui em Bangu, dá glória a Deus conosco, aplaude também. Meu Deus, olha que coisa linda. O povo de Bangu te ama, o povo do Rio de Janeiro te ama, o Brasil te ama, em toda parte alguém te ama e te aplaude. Ah, Senhor, sobre cada vida que te aplaude, que te glorifica, abre o céu agora. Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis assentar, por favor. E foi precipitado o grande dragão. A palavra está confirmando que ele é grande. Também conhecido como a antiga serpente, aquela que se manifestou no Éden. Chamada o diabo. Essa palavra é grega e significa acusador. E Satanás. Essa palavra é hebraica e significa adversário. Que engana todo mundo. Ele é um enganador. Ele é um simulador. Ele engana com sutileza. Ele manipula a pessoa humana. Ele consegue, através de manipulações, enganar todo o mundo. O diabo, ele consegue pintar o pecado com cores brilhantes, cores vivas, atraentes, mas na verdade só está dourando a pílula, porque o que ele oferece é veneno. O diabo, ele consegue deturpar a palavra de Deus e engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, esse é o grande problema. E os seus anjos, os anjos do demônio, os anjos
do diabo foram lançados com ele. Agora, vamos entender um pouco mais profundamente. Esses anjos do diabo que acompanharam o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, foram criados pelo grande dragão? Não, o diabo não cria nada, ele se apropria das coisas que Deus criou. O diabo não cria absolutamente nada, ele imita, ele copia e ele seduz justamente para formar o seu séquito. Aqui é uma grande quantidade de anjos que resolveram seguir esse espírito chamado grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Mas uma grande quantidade mesmo resolveu seguir esse espírito das trevas. Mas esse espírito, ele é um Deus? Não. Ele é uma criatura de Deus. Pastor João Ribe, então foi Deus que criou o diabo? Foi Deus que criou o grande dragão? Foi Deus que criou a antiga serpente? Foi Deus que criou o adversário? Lá atrás, no princípio, sim. Sim, foi Deus. Mas Deus não o criou como dragão, nem como serpente, nem como acusador e nem como adversário. Isso aconteceu depois, porque no princípio o nome desse grande dragão era Lúcifer, que significa portador da luz. E Lúcifer, lá no princípio, não era mau, era o portador da luz. Ele regia o louvor no céu. Todos os instrumentos musicais e a própria música, o próprio louvor, foram dados a ele, preparados e dados a ele no princípio. E eu quero te mostrar isso que está revelado na palavra. Vá comigo no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Ó como ele era no princípio. Tu eras querubim ungido para proteger. Meu Deus, ele que agora veio para matar, roubar e destruir, que está na terra só para isso. No princípio, ele foi criado por Deus e ungido pelo Senhor para proteger. Se tornou o oposto. Tu eras querubim ungido para proteger. Querubim é uma categoria elevadíssima de anjos. Dentro da hierarquia angelical, você tem anjo, arcanjo, querubim e serafim. O querubim está no topo. E ele era um querubim muito próximo de Deus, ungido para proteger. A palavra continua revelando. E te estabeleci. Foi Deus que estabeleceu ele lá. No monte santo de Deus estavas. Olha o lugar onde ele habitava. Ele estava no monte santo de Deus, o lugar mais elevado do universo, onde habita o Altíssimo. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Se você ler o versículo anterior, você vai ver que ele tinha muitas pedras preciosas e ouro, muitos adornos riquíssimos, ele tinha muita riqueza. No meio das pedras afogueadas andavas, quer dizer, aquele lugar mais santo. Perfeito eras nos teus caminhos, ele era perfeito. Lúcifer era perfeito. Desde o dia em que foste criado, ele é criatura, não criador. Desde o dia em que ele foi criado, ele era perfeito em todos os caminhos, perfeição absoluta. Até que se achou iniquidade em ti. Algo começou a brotar dentro de Lúcifer.
não de origem divina, mas de origem do próprio Lúcifer. Uma iniquidade, uma injustiça, uma maldade começou a brotar no seu interior e ele deixou aquilo crescer. E a maldade dentro dele foi crescendo como se fosse um vírus e tomou todo o seu ser. Mas aparentemente, ele continuava o querubim protetor, continuava o portador da luz, mas dentro dele estava toda a podridão e maldade que se agigantava a cada momento. Mas qual foi a iniquidade que brotou dentro dele? Qual foi a iniquidade? Livro do profeta Isaías agora, capítulo 14. Vá comigo até lá. Vamos ler o versículo 13. Olha a iniquidade que brotou dentro dele. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Aqui a palavra estrelas, e também no livro de Apocalipse, é uma linguagem figurativa para anjos. E acima dos anjos de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, naquele monte santo, no lugar altíssimo, me assentarei da banda dos lados norte. Subirei acima das mais altas nuvens, o céu dos céus, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele ficou possuído desse desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Ele se esqueceu que o Altíssimo é Criador e que ele é criatura. Ele se esqueceu que ele tinha vida porque Deus lhe tinha dado vida. Ele se esqueceu que tudo que ele tinha era presente de Deus, favor de Deus, graça de Deus. E ele se tornou ambicioso, se tornou ególatra. Repare que ele diz o tempo todo: eu subirei, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu colocarei o meu trono acima dos anjos, eu me assentarei. Tudo eu, se tornou ególatra, aquela pessoa egoísta. Mas por fora ele disfarçava bem. Por fora continuava parecendo Lúcifer, o querubim protetor. E com sua enganação, todos os anjos de Deus ele passou a seduzir, dando uma de protetor, manipulando-se, fingindo amigo. Olha, eu vejo como você serve o Altíssimo, e eu vejo às vezes as coisas que o Altíssimo faz com você, que eu não concordo. E ele começou a falar mal do próprio Deus, se fazendo de amigo dos anjos. E ele foi trazendo para si os anjos. Lá no livro de Apocalipse, onde eu comecei a leitura para você, está escrito o seguinte, volte no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 4, quando diz: e a sua cauda, a cauda desse dragão, levou após si a terça parte das estrelas do céu, ou seja, dos anjos de Deus. Imagine que de cada 100 anjos de Deus, Lúcifer conseguiu seduzir, trazer para si 33. De cada 100, ele trazia 33 para ele. Ele foi roubando os anjos de Deus. Anjos que Deus criou, que Lúcifer não criou nenhum anjo, mas ele foi roubando o rebanho de Deus. E quando ele se sentiu forte, esse espírito agora vai fazer uma rebelião, uma divisão no céu. Porque ele quer um trono. Ele quer colocar um trono, e todos os anjos que estão com ele vai ficar do lado norte. Ele está dizendo: Deus fica do lado do oriente, eu fico do lado norte. Deus fica do lado oriental, eu fico do lado ocidental, e eu vou dividir o céu.
Eu vou governar o céu com os meus anjos aqui do lado norte, e aqui estará o meu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Você está compreendendo o que ele fez? A primeira divisão do reino de Deus. A primeira divisão do reino de Deus foi provocada por esse espírito que estava cheio de iniquidade. Ele não queria mais ouro ou mais prata, ele queria tudo. Ele queria tudo para ele, inclusive a glória de Deus. Só que no lugar altíssimo só tem lugar para um trono. No lugar altíssimo só tem lugar para um trono, não importa se é no oriente ou no ocidente, no norte ou no sul, no leste ou no oeste, não importa. No Monte Santo de Deus só tem lugar para um trono. O trono do nosso Deus, o trono do nosso Criador. E Deus não admitiu o que Lúcifer fez, e houve um confronto. E Lúcifer, tão atrevido, achou que poderia tomar o lugar de Deus. Tanto que ele diz: subirei acima das mais altas nuvens. Eu voltei para Isaías capítulo 14, versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E ele entra em choque. Versículo 15. E contudo, olha o que diz a palavra do Todo-Poderoso. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E ele foi lançado do céu, junto com todos os seus anjos. E quando ele perdeu essa batalha e foi lançado do lugar altíssimo para o abismo, todos eles perderam a unção. Ele era querubim ungido. Deus não deixou a unção ir com Lúcifer. Perdeu também a glória. Deus não dá a glória dele para ninguém. Perdeu a glória de Deus. Perdeu também a santidade. E se tornou imundo, um espírito imundo. E todos os anjos que ele seduziu e que o seguiram, repito, 1/3 dos anjos de Deus, 33% do céu, seguiu Lúcifer e foi precipitado também para o abismo. E todos perderam a glória e a santidade de Deus e se tornaram espíritos imundos. Lúcifer, que era o portador da luz, agora é o portador das trevas. Ele que antes tinha sido ungido para proteger, agora ele está nesse mundo para matar, roubar e destruir. E todos os seus anjos caídos se tornaram também espíritos das trevas. Vou fazer uma pergunta para você. Vou fazer uma pergunta agora. Tudo isso aconteceu antes de o ser humano estar nesse planeta. Vamos imaginar que você é um dos anjos de Deus lá no princípio. Não sei se você seria anjo, arcanjo, querubim ou serafim, mas você é um dos anjos de Deus. Eu pergunto, Lúcifer viria com essa conversa mole para cima de você, te seduzindo, você seguiria Lúcifer ou você ficaria com Deus? Mas ele é sedutor, ele se faz de seu amigo. Ele se faz de seu protetor. Ele diz que vai te ajudar. Diz que vai começar uma coisa nova. Que você vai fazer parte dessa coisa nova. Que você vai ter muita honra com ele. Ele está te seduzindo. Volto a perguntar. Ele está oferecendo muita coisa para você. Está falando mal de Deus. Está deixando você se sentir vitimizado. Ele está te manipulando,
Ele está te enganando, porque ele engana todo mundo. Você viu o que eu li em Apocalipse. Ele é um espírito enganador. Ele tem alto poder de sedução. Ele se finge amigo e protetor e quer você com ele. Você ficaria com Deus ou ficaria com Lúcifer? Responda para mim. Com Deus. O diabo, ele trabalha com a divisão. Deixe-me te explicar isso. Ele foi o primeiro a dividir o reino dos céus, e ele faz de tudo para dividir a igreja. Porque a igreja é o reino dos céus aqui na terra. A igreja traz o reino dos céus para a humanidade. Lúcifer continua atuando, arrumando seus agentes, seduzindo pessoas, seduzindo até pastores, para causar divisão na igreja. Assim como todos os anjos que seguiram Lúcifer deixaram de ser anjos de Deus para se tornarem espíritos imundos, toda pessoa que entra na divisão da igreja, que é uma ovelha, vai deixar de ser ovelha e ser bode. E o bode não tem futuro. Eu quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus agora. Jesus contou uma coisa muito séria, muito séria. Eu vou ler para você, capítulo 25, versículo 31. Jesus disse: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos, os anjos de Deus são santos, não são espíritos imundos. E quando o Filho do Homem, quer dizer Jesus, vier em sua glória, ele tem a glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Toda ovelha que acompanha uma pessoa que está dividindo a igreja, dividindo o reino, se ela for ovelha e acompanhar nessa divisão, vai virar bode. E será triste o seu destino. Porque só o diabo tem interesse na divisão. Essa igreja de Bangu já foi vítima 4 vezes de pastores espertalhões que estavam ganhando muito bem, não era por insatisfação, estavam ganhando muito bem, mas queriam ganhar mais. Então, se eu levar 30% dessa igreja, como Lúcifer fez, levando 30% do céu, se eu levar 30% dessa igreja, eu vou ficar muito bem. E seduz, e conversa. Até hoje eu não vi nenhum se dar bem. Porque eu digo para Deus o seguinte: quando eu vejo essas traições e essas divisões na obra de Deus, eu digo para Deus, eu vou orar no meu quarto, e eu tenho intimidade com Deus, eu me ajoelho, eu olho para o céu, estendo as mãos na direção do Monte Sião, e eu digo para Deus: meu Deus, se o Senhor abençoar um pastor que usou de artimanha para roubar o rebanho e dividir a tua casa, se o Senhor abençoar um pastor assim, então o Senhor vai ter que abençoar Lúcifer também. Porque Lúcifer fez isso com o Senhor. Eu não amaldiçoo ninguém, mas eu peço para Deus, eu falo exatamente isso. Se o Senhor abençoar tal pastor, então o Senhor vai ter que abençoar Lúcifer também, e ele não pode ir para o lago de fogo e enxofre, como está programado. O Senhor vai ter que mudar o destino de Satanás. Só o diabo trabalha pela divisão. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, reuniu 12 discípulos, enfrentou várias divisões. Ele chegou a ter 70 discípulos.
que não quiseram mais andar com Jesus. Não gostaram da pregação de Jesus. Mas Jesus continuou fazendo a obra com os seus 12. E no meio dos seus 12 tinha Judas Iscariotes. Mesmo assim, Jesus Cristo fez a seguinte oração na sua última noite de vida. Eu vou ler só um trechinho. Vá comigo no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Olha a oração de Jesus. Eu não rogo somente por estes, quer dizer, ele está falando sobre os 11 que estão com ele, porque Judas já desviou. Judas já saiu do grupo. Jesus está orando pelos 11. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Olha o que Jesus diz em seguida. Para que todos sejam um. Pega a caneta e passa um traço. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus rogou, Pai, a unidade, a união, não a divisão. Quem quer a divisão é Satanás. Lúcifer tem outros interesses que não são aprovados por Deus, só que é sedutor, engana muita gente, ele engana todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa que eu não gosto nem de contar, mas eu tenho que falar. No meu livro, Quando Não Dá Mais, quem tem esse livro deve ter lido o caso da Maria da Conceição. Eu fui pregar em Queimados, tinha muita gente até do outro lado da rua e estava garoando. E essa moça apareceu lá. Ela estava pesando 40 quilos. Não tinha mais sobrancelhas, cabelo, nem cílios. Era pele e osso. Ela estava em tratamento no INCA, perto da Cruz Vermelha, aqui no Rio de Janeiro. E ela teve um câncer no útero, teve que extrair o ovário e teve que extrair também o útero. Mas aí, depois dessa cirurgia, ela teve uma melhora, depois começou a sentir outra vez dores fortes no estômago. Aí ela foi outra vez lá no INCA, vários exames, e o câncer tinha voltado. O câncer tinha retornado, só que agora não seria possível operar, porque tinha se espalhado para vários órgãos do corpo. Já tinha contaminado tudo, e as dores eram intensas. Médicos de São Paulo vieram aqui para o Rio de Janeiro, no Instituto do Câncer, para examinar o caso da Maria da Conceição. E todos disseram, ela tem no máximo 6 meses de vida. Não tem como operar, o câncer já se espalhou para todos os órgãos do corpo. Vamos fazer quimioterapia, vamos dar morfina, vamos fazer tratamento por causa das dores, mas por questão humanitária. Mas ela vai morrer com esse câncer. Os médicos de São Paulo e do Rio de Janeiro deram o mesmo diagnóstico. Ela está condenada. E foi essa mulher, com 40 quilos, magérrima, que chegou do lado de fora da igreja de Queimados, se encostou num poste, a garoa caindo em cima dela, e ela me ouviu pregando e escutou eu falar que Jesus Cristo cura, que se ela viesse 7 vezes na igreja de Queimados, ficaria curada. E ela duvidou e disse para ela mesma, quero ver se esse Jesus cura de verdade. Eu vou fazer essa campanha de 7 semanas. E mesmo rastejando, ela vinha a cada reunião, uma vez por semana. E ela nem sabia que Deus tinha ouvido a oração dela em pensamento. E ela não sabia que todo o seu intestino estava sendo reconstruído. Todos os órgãos internos, célula por célula, estavam sendo reconstruídos. Eu conto no livro
que quando ela foi desenganada e pesava 40 quilos, além de não se alimentar, ela defecava pela boca. Ela não fazia pelas vias normais. Ela defecava pela boca. Ela disse que era um gosto horrível na garganta. E ela não percebeu que não estava mais defecando pela boca. Ela percebe que deu vontade de ir no banheiro e ela vai. E agora está fazendo as necessidades normalmente. Agora ela está se alimentando, está com apetite. O cabelo dela foi crescendo e ela continuou vindo na Paz e Vida de Queimados, continuou vindo na Paz e Vida de Queimados. O cabelo foi crescendo, a sobrancelha cresceu, os cílios voltaram e ela foi engordando. De 40, ela voltou para o seu peso, 74 quilos. Saudável, feliz, deu testemunho, faz parte do meu livro. Quando não dá mais? Aí a Maria da Conceição foi lá no INCA, no Instituto do Câncer. Foi se consultar com o mesmo médico que tinha feito todo o tratamento dela meses e meses atrás. Ela sentou na frente do médico e o médico disse: "Pois não, o que a senhora deseja?" E ela falou: "Ô doutor, o senhor não está me reconhecendo, não?" "Não. Eu sou a Maria da Conceição, doutor. O senhor não lembra de mim, doutor?" "Maria da Conceição? Maria da Conceição?" Porque o médico sabia que era para ela estar morta e apodrecida faz tempo. O médico não acreditou. "Sou eu, doutor, sou a Maria da Conceição." Ela teve que mostrar a identidade. Teve que mostrar o documento para o médico. O médico olhou, pegou o prontuário dela, ficou olhando. "Mas como pode?" Aí ela contou: "Eu fui na Paz e Vida de Queimados e Jesus Cristo me curou." O médico disse para ela: "Então se apega com esse teu Jesus, porque ele é poderoso mesmo." O médico disse isso. Está no meu livro. Até aí você sabe, até aí dá para ler no meu livro. O que eu vou contar agora você não sabe. O que eu vou contar agora, pouquíssimas pessoas sabem. Vou te contar o que aconteceu. A Maria Conceição, saudável, forte, bonita, estava congregando conosco na Paz e Vida de Queimados. Mas aí o pastor, que dirigia a igreja na época, resolveu abrir outra igreja e levar o nosso povo. Isso acontece muito. Pastores ambiciosos, pastores que querem o caixa da igreja, não as almas da igreja. Pastores que não ganharam almas, que só querem o dinheiro da igreja. E quando veio a notícia que a Paz e Vida de Queimados tinha sofrido essa divisão, pensei: cada um sabe da sua vida, eu não posso resolver para os outros. Mas quando me disseram que a Maria da Conceição acompanhou aquele pastor, me deu uma tristeza muito forte. Como é que é? A Maria da Conceição seguiu, desculpe a expressão, o pilantra do pastor? Seguiu. A Maria Conceição foi porque ele disse que ela vai ser pastora na igreja dele. Puxa, que pena. O que a Maria Conceição deveria ter respondido quando o pastor disse: "Olha, estou abrindo outra igreja, vão comigo, você vai ser pastora, você vai ser importante na nova igreja"? O que ela devia ter respondido? "Desculpe, somos até amigos, mas Jesus me curou aqui na Paz e Vida. Eu estava morta, foi aqui que Ele me ressuscitou. Eu nunca vou sair dessa igreja. Eu vou ficar nessa igreja até Jesus voltar ou até eu morrer, mas daqui eu não saio.
Era isso que ela devia ter respondido, e não ir atrás de amizade, de papinho, né? É lamentável, que pena. Sabe o que aconteceu? A Maria da Conceição estava dirigindo o carrinho dela, numa curva que não era nem perigosa. Ela capotou o carro. Capotou e o corpo dela ficou tão destruído, que o caixão teve que ser lacrado. Lamentável. Lamentável. Eu entendi que o corpo dela ficou do jeito que já deveria estar na sepultura há bastante tempo. Tudo porque ela seguiu um enganador que depois fechou a sua igreja, e muitas pessoas que o seguiram ficaram com vergonha de voltar para a paz e vida. Eles vão responder por essas almas desviadas, por essas almas perdidas. Todos eles que já fizeram isso, inclusive aqui em Bangu, e estão fazendo atualmente. Só Satanás trabalha com a divisão. Só Satanás quer aquilo que é de Deus. Só o diabo quer enganar. A pessoa que é de Deus, ela não vai atrás dessas coisas. Quando Jesus falou sobre a sua volta lá, que eu li no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, versículo 31, e você pode estar achando essa pregação muito pesada, mas eu tenho que alertar o rebanho, porque eu estou cansado de ver esse tipo de coisa. Vou reler o que vai acontecer na volta de Jesus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Para quem estiver do lado direito, as ovelhas, Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí Jesus vai virar para os que estiverem do lado esquerdo, que são bodes. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E ele diz, concluindo essa profecia: e os do lado direito irão para a vida eterna, e os do lado esquerdo para o tormento eterno. As pessoas pensam que igreja é pessoa jurídica, que a igreja é CNPJ. Muita gente pensa isso, que a igreja é só um negócio, e a gente está vendo muitos escândalos no Brasil atualmente. Eu sinceramente não vejo a hora de Jesus enviar minha carruagem, porque eu quero ir para a glória. Porque eu estou muito decepcionado com as pessoas de um modo geral, e principalmente no meio evangélico. Mas tudo isso faz parte dos últimos dias, e da iniquidade e do amor que vai esfriar. Jesus disse que isso tudo iria acontecer. Mas ele também fez uma profecia dizendo: porém, quem perseverar até o fim será salvo. Você tem que perseverar até o fim. Você tem que seguir Jesus e não homens. Não entrar em modismos. Não cair em arapuca. Não entrar em conversa mole. Um dia os pastores lá em São Paulo me disseram o seguinte: pastor João Ivo, por que o senhor não escreve um livro com todos os casos e qual foi o fim de toda essa gente? Falei: olha, seria um livro muito triste de escrever. Não vou escrever nunca, porque eu já perdi as contas da quantidade de pessoas que foram enganadas, e geralmente são os principais dizimistas, os principais ofertantes, são os primeiros que eles arrastam. Tem até um pastor que já foi daqui, está ligando para os membros
pedindo dinheiro e dizendo assim. Ele saiu da Paz e Vida, ele saiu, abriu uma outra igreja, já está desesperado. Olha, eu sonhei com você essa noite e Deus me falou que você é meu provedor. Eu sonhei com você. Sabe o que você tem que responder para uma ligação dessa? Quando ligarem com esse golpe para você, com esse estelionato espiritual para você, sabe o que você tem que fazer? Ah, você sonhou que Deus mandou isso, é? Engraçado, eu não sonhei nada. Deus não me fez sonhar nada disso. Responde na lata, mostra que você não é bobo, mostra que você não é boba, porque o diabo é enganador. Amém? Vamos ficar todos de pé. Essa palavra que eu estou trazendo aqui é para defender o rebanho, mas quem quiser, escute, seguir Lúcifer, fica à vontade. Eu estava dirigindo na Via Dutra, vindo para o Rio de Janeiro, e do lado direito, sentido São Paulo, Rio, tem um templo de Satanás. Quem quiser frequentar aquela igreja, fica à vontade. Quem quiser frequentar uma outra que parece de Deus, parece amiga, parece amorosa, fica à vontade. Mas não diga que não foi avisado, que não foi avisada. Assim como Satanás, que era o querubim protetor e ungido, perdeu a unção, a glória, e se tornou o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e se tornou o querubim das trevas, antes o portador da luz, agora é o portador das trevas. E como todos os anjos de Deus que seguiram Lúcifer, perderam a glória de Deus e se tornaram espíritos imundos, todo cristão que participa de divisão e acompanha enganadores, deixa de ser ovelha e se transforma em bode, e bode vai ficar do lado esquerdo. Estou falando isso para que você reflita, para que você pense bem. Pense bem. Não vá em conversa. Amizade, o Lúcifer fez amizade com muitos anjos. Vem para o meu lado. Pode deixar, amigão. Vem comigo. Amigão, estamos juntos. O Lúcifer conseguiu fazer muitos anjos de Deus se tornarem seus amigos. Todos eles perderam a glória de Deus. Estão separados, preparados para o lago de fogo e enxofre. Deus não deixa brincar com a sua santa igreja. Igreja não é empresa comercial. Igreja é o corpo de Jesus Cristo aqui na terra. É a igreja constituída por pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. É a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. É a igreja que vai morar com ele na Canaã celestial. Deus não permite que qualquer vida se perca. Eu não quero que você se perca. Eu preciso terminar esta mensagem fazendo agora um convite para você. Um convite para o seu nome ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Se você aceitar esse convite, e se você confessar Jesus agora como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E a partir de hoje, você vai saber o que é ser uma pessoa que pertence ao reino de Deus. Você vai ver a diferença entre quem é de Deus e quem não é de Deus. Ainda que até hoje você não tenha dado bola para essa questão espiritual tão importante, mas se agora você falar, eu sei que Jesus está voltando, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero receber Jesus agora, se você fizer isso, a tua vida será totalmente transformada. Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele disse para os discípulos, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Quem aqui quer morar no céu? Levante a mão. Quem quer ir para o céu? Ótimo, todo mundo quer. Mas a questão não é quem quer ir para o céu, que se eu perguntar isso no presídio, todo mundo vai levantar a mão. A questão é
Quem aqui quer ser salvo? Quem quer ser salvo? Olha, quem ergueu a mão, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem para cá. Todos que querem ser salvos, vem aqui para frente. Pastor, eu quero ter a certeza da minha salvação. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Eu sinto que nós estamos vivendo o tempo mais difícil para a igreja. Você vê a quantidade de escândalos que estão acontecendo, o nome de Jesus sendo envergonhado, pessoas se desviando. Surgiu uma nova categoria de evangélico, os desigrejados. Aqueles que dizem, eu não preciso da igreja. A pessoa não toma santa ceia, a pessoa não tem comunhão, a pessoa não frequenta. A pessoa é desigrejada, não tem mais compromisso com o reino de Deus. Mas você veio para frente porque você quer esse compromisso com o reino de Deus. O importante é a gente ser salvo. Jesus disse assim, quem perseverar até o fim será salvo. Olha, até o dia de hoje eu estou há 50 anos no caminho. Eu me converti quando eu tinha 20, eu não tinha 21 anos ainda e me converti. Jesus me resgatou, não fui eu que encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou. E nesses 50 anos eu tive uma longa caminhada. Eu preguei no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Abri igrejas em vários lugares, em vários estados. Ganhei muitas almas. Mas se hoje eu me desviar, e se amanhã eu ir para o mundo, não quiser mais saber de igreja, nem de Jesus, nem de pregar a palavra, e começar a frequentar os lugares de perdição, e fazer as coisas erradas que Deus não aprova, se eu me desviar amanhã, os 50 anos que eu me dediquei ao Evangelho, serão esquecidos por Deus. Porque o que vale para Deus é o último estado. Por isso que aquele bandido que estava crucificado do lado direito de Jesus, foi salvo na última hora, porque na última hora ele se arrependeu. E o que vale é o último estado. Judas Iscariotes, durante 3 anos, pregou como os outros discípulos pregavam, expulsou demônios como os outros discípulos expulsavam, orou por doentes que eram curados também. Durante 3 anos, Judas Iscariotes estava firme, mas na última semana, ele jogou a vida dele no lixão de Jerusalém, ele se enforca lá no lixão de Jerusalém, porque ele traiu Jesus. Jesus até falou, coitado, melhor seria que não tivesse nascido. Então, a questão é perseverar até o fim. Por isso que eu perguntei, né? Você quer ir para o céu ou você quer ser salvo? Quem perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar até o fim. Amém? Eu vou me ajoelhar aqui. Você pode se ajoelhar também? A igreja continue de pé. Quem não conseguir se ajoelhar, não tem problema, viu? Se a pessoa tem dificuldade para se ajoelhar, não tem problema. A igreja de pé, estenda as mãos na direção das pessoas aqui na frente. E você que está aqui na frente, e também quem está pela TV, pela rádio, pela internet, fazendo a mesma coisa que essas pessoas estão fazendo. Se você quer ser salvo, salva-se, ajoelha ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, ao lado aí do teu televisor, e cada pessoa com a mão sobre o coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Diga com fé, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra, e eu preciso do teu perdão, da tua ajuda, para te servir até o fim. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas iniquidades, e confirma o meu nome no livro da vida. E por favor, Senhor, não risque o meu nome do teu santo livro. Me dá o teu Espírito Santo
para Ele me ajudar a andar na Tua presença, sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas ficar firme, com os meus pés sobre a rocha. Senhor querido, meu Pai amado, eu suplico isso, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Não permita que o espírito de divisão continue levando ovelhas para a perdição. Espalhe essa pregação. Jesus está voltando. Fique firme até o fim, porque quem perseverar até ao fim será salvo.